Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, no nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Madrugada poderosa, eu já sinto o óleo da unção sendo gerado com mais intensidade nesses dias, amém? Glória a Deus, continua gerando, continua aumentando a expectativa, amém? Continue aumentando, amém? Toda a expectativa do seu coração. Nós estamos em contagem regressiva para a nossa conferência. Aumenta a sua expectativa, amém? Quero lembrar você que você não pode esquecer de levar uma calça de frio, uma blusinha de frio, uma manta para você forrar lá na noite, porque na madrugada a gente fica no gramado, então na madrugada você vai precisar ter uma mantinha para forrar, para sentar, porque é mais cômodo assistir o culto sentado, né, do que de pé. Muitas pessoas ficam ali de pé, então se preparem, amém? Não esquece, pega uma ceia ali para mim. Não esquece de levar a sua ceia, amém? Ó, não esquece de levar. Não sei se você comprou, se não comprou, compra pelo Mercado Livre, pela Shopee. Leva para você e por mão, tá? Que às vezes vai chegar lá desavisado, não vai entender nada, nem sabe que a gente ora na madrugada, porque vai muitos, né? Convidados. A pessoa, ela ora conosco no ministério, tudo, mas ela leva um parente, ela leva alguém, e essa pessoa não entende, né? O nosso cronograma. Então leva, amém? Vai ser um tempo precioso, aumenta a expectativa. Gente, se preparem. Ontem eu tava lá na Global. Nós estamos fazendo uma surpresa linda para vocês, né? Então ontem eu fui gravar algo lindo, né, para vocês. Eu, apóstolo, alguns líderes. E só falo para você, o dia primeiro ontem começou, né, amor, a todo vapor. Então se preparem, porque esse ano vai ter muita surpresa boa na conferência para vocês, tá? Muita, 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 muita mesmo. Então não esquece a sua ceia, amém? Nós estamos aqui, a equipe da Global Fire, a todo vapor. Ontem eu estava lá na Global e chegou o boné novo desse ano, que chama Glory, Glória, que é o tema, né? A glória do Senhor, a presença do Senhor. Gente, o boné é lindo, tá? Você não pode ficar sem esse boné, eu quero trazer. Poucas unidades, né? Tem poucas unidades. Tem poucas? Tem poucas. Ah, não? Sim. Apóstolo, você pediu poucas. E aquele boné... Não tem como pedir mais um pouquinho? Não sei se daria tempo de chegar, apóstolo. Porque vem lá vem lá do Centro-Oeste, esse boné. Mas qualquer coisa a ver. Qualquer coisa a ver. Entendeu? Vai chegar em nome de Jesus. Gente, a sua mala tá pronta? Vocês estão... Gente, o que é bom, né? Eu sou uma pessoa muito precavida. Eu arrumo algumas coisas bem antes de ir para um local, né? Então, sempre leva uma Novalgina. Eu sei que a gente vai orar, só a dor de cabeça vai passar, mas não custa você levar um antigripal. E outra coisa, gente, cuida da alimentação de vocês agora. Reforça a imunidade de vocês. Chupa muita laranja. Toma vitamina C. Por quê? Aqui em São Paulo tá friozinho, e você que às vezes vem do Nordeste, vem de um lugar de calor, você pode ter, né, já um choque térmico e às vezes pode ficar resfriado, então a gente não quer que você fique doente. Então já vai cuidando aí da sua saúde, já compra um Resfrenol, põe na bolsa, compra aí um antialérgico, às vezes você tem alergia, às vezes você vai dormir no alojamento, então compra aí uma loratadina, né? Eu como médica, eu já ando sempre com 3 tipos de antialérgicos se eu precisar. Mas antigamente eu usava muito antialérgico. Muito, 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 porque eu tinha rinite, a Deus me curou. Amém? Eu tô a própria mexerica. Aleluia. Então, vocês já começam a arrumar algumas coisinhas hoje, assim, sabe? Organizar. Sempre tem ali uma bolsinha com alguns medicamentos, assim, certo? Então, se prepare, gente, que vai ser sobrenatural. Vai ser poderoso aquilo que Deus, né, já está fazendo, vai fazer, hoje orando na madrugada. Gente, a gente vai ter que ter muita estrutura. Ontem eu pedi misericórdia para Deus, eu falei, Deus, alarga o meu odre, alarga a minha estrutura, alarga, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar para nós começarmos?
Amém? Hoje é Êxodo 29. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, nós te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Abençoa cada vida que está aqui hoje nesse devocional comigo. Pai, nos dê uma palavra rema, nos dê uma palavra poderosa, Senhor Deus, para esse dia. Obrigada, Jesus, pela tua doçura, pelo teu Espírito Santo que habita no nosso meio. Pai, nós declaramos que toda honra, glória, poder e majestade é somente a Ti. Obrigada, Deus, por esse dia. Abençoe nossos dias. Abençoe, Senhor Deus, e nos livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês fizeram a respiração? Deu certo? Quem fez o exercício da respiração para dormir? Me conta. Deu certo? Deu muito certo? Deu certíssimo? Quem fez o exercício da respiração que eu ensinei? E aí, o que você me conta? Funciona ou não funciona? Deu certo ou não deu? Quero saber. Quero saber se deu certo. Como que foi? Deu muito certo. Deu muito certo. Eu fiz, deu muito certo. Gente, é poderoso, não é? Antigamente eu tinha dificuldade. Eu ficava lutando, né, na cama para poder dormir, porque eu preciso dormir cedo. Eu hoje, se eu quiser dormir 7h30, 8 horas da noite, eu durmo. Amém? E é poderoso. Então aí eu fiz nas crianças, deu muito certo, glória a Deus. Elas ficaram chocadas em dormir rápido. É forte, né? Então é uma forma da gente descansar. Glória a Deus. Ó, a pastora Célia, ó, não consegui terminar as respirações, eu já dormi. Glória a Deus, pastora Célia. Gente, porque o nosso cérebro relaxa, oxigena, tá? Gente, é muito sobrenatural. Substitui, gente, até a pessoa que toma, tipo assim, qualquer remédio controlado, porque tem gente que toma remédio controlado porque não consegue dormir. Você pode ensinar essa pessoa a fazer, ela vai sair do remédio controlado. Tá? É sobrenatural. Ó, se doeu o seu peito, você respirou muito forte. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Olha, ó, o povo tudo tá falando que deu certo. Abra comigo em Êxodo 29. Amém? Vamos lá. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando a farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com o novilho e 2 carneiros. Então aqui, qual que é a oferta que Deus está pedindo na consagração do sacerdote? Um boi, um novilho, né? Novilho é boi novo, né, amor? Isso. E 2 carneiros e os pães. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto com o colete sacerdotal e o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura e ponha-lhe um turbante na cabeça e prenda-o no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os seus filhos, Arão, e vista-os aos filhos de Arão e vista-o com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdote lhes pertence por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Então, esse gesto aqui de Arão e seus filhos colocar a mão na cabeça do animal é como se estivesse passando os pecados, todos os seus erros para aquele animal e aquele animal estivesse sendo morto, que é exatamente a tipologia de Cristo sobre as nossas vidas.
a Bíblia diz que sobre si ele levou toda a maldição e todos os pecados. Amém? Aqui vocês conseguem entender um pouco isso. Leve o novilho à entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão a mão sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor e à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante da base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos e lóbulo do fígado e dos rins e da gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Depois tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime-o fora do acampamento como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Sacrifique o carneiro, derramando o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque-os junto à cabeça aos demais pedaços do corpo e queime o animal inteiro no altar. Esse é um holocausto ao Senhor, é aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o e coloque um pouco de sangue em cada ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, e coloque também um pouco do sangue no polegar da mão e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante de todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e asperja sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagrados. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda, gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, dos rins, da gordura em volta deles e da coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino dentro de um cesto de pães sem fermento, colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos para que seja movido para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois tome os pães das mãos deles e queime no altar junto ao holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova para o alto da presença do Senhor como oferta especial para ele. Depois tome para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração pertencente a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa que foram movidos para o altar, para o alto, diante do Senhor como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deve ser separada para Arão e seus descendentes. Será o direito permanente deles, é a oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. O descendente que suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia da consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão carne junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para a sua expiação na cerimônia da consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. E desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos. Então, quem que fazia a consagração? Moisés.
tá? É desse modo que você realizar a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia sacrifique um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Depois purifica o altar, fazendo expiação por ele, e unja com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo, e tudo que tocar se tornará santo. Eu quero que vocês entendam que a consagração é dos sacerdotes e do altar de sacrifício, de holocausto. Então, existe hoje os altares de dentro da igreja. Esse lugar, queridos, é um lugar santo também, tá? E a gente não deve tratar o altar do Senhor de qualquer forma. É um lugar... Gente, vocês não têm noção da glória que desce sobre o altar de Deus, tá? Estes são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia, ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e outro ao entardecer. Junto com um deles, ofereça 2 medidas de farinha da melhor qualidade, misturando com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça outro cordeiro ao entardecer, e junto com a oferta da farinha e vinho iguais à da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar consagrarei. Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então, verei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E eu que os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, para Deus vir e habitar com esse povo, primeiro teve que ter o quê? Santificação. Primeiro teve que ter santificação, amém? Lógico, a consagração desse tempo era feita com animais. Hoje o véu se rasgou, hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Então hoje a santificação do altar do nosso coração é feita através das nossas escolhas, do nosso posicionamento diário, daquilo que você faz, daquilo que você fala, das coisas que você todo dia, escolhe ouvir, fazer, ver, amém? Então, a primeira rema profética que nós vamos pegar desse texto é: consagração não é uma opção para quem quer habitar na glória de Deus, habitar no meio da presença de Deus. Então, consagração não é opcional. A consagração é uma exigência do próprio Deus para que Ele possa habitar no meio de nós e dentro de nós. Então, para o Espírito Santo hoje ficar conosco, nós temos que consagrar nossa vida ao Senhor, tá? Santificação é um estilo de vida. Agora, consagrar é as coisas que nós fazemos para ampliar o nosso ódio e para Deus habitar com mais força dentro de nós. Então, quanto mais nós nos consagramos... Então, por exemplo, esses 90 dias são 90 dias de consagração. Por quê? Porque nesses 90 dias nós estamos tirando para orar mais, jejuar. Você talvez renunciou coisas e tudo isso é para falar: Deus, amplia o meu odre espiritual, quebra as fortalezas na minha mente, aumenta a minha fé, para mim conseguir ter mais do Senhor. Então, consagração não é uma opção, é uma exigência do Senhor para aqueles que querem ter mais do Senhor, para aqueles que querem habitar na glória do Senhor, amém? Então a gente está vendo que Arão e os seus filhos não poderiam cumprir o sacerdócio de qualquer forma, tinha todo o que? Uma preparação, certo? Então não adianta a gente querer exercer autoridade, porque Deus nos chamou para sermos sacerdotisas e sacerdotes nesse tempo. Nós somos a geração de João Batista, aqueles que vieram para anunciar a volta do Senhor Jesus, amém? Tem gente que quer ter autoridade, quer ter influência, mas sem consagração, queridos, é impossível, amém? E consagração é aquilo que você vai dar para Deus, falando: Deus, eu estou disposto a renunciar, a me dedicar, a passar mais tempo com o Senhor, amém? Então, antes de Deus usar alguém, queridos, em público, antes de Deus começar
o seu ministério, antes de Deus, né, te colocar na terra da promessa, pode ter certeza que Ele vai tratar você no secreto e Ele vai pedir para você não só um estilo de vida em santidade, mas Ele vai pedir para você consagração. Amém? Então, nós devemos nos consagrar, nós devemos nos santificar. E consagração, você vai ver que uma vez que você está posicionado com Deus, o Espírito Santo é sobre a sua vida, de tempo em tempo o Espírito Santo fala, agora faz um jejum de tanto. Não tem campanha nenhuma, mas o Espírito Santo pediu para você fazer um jejum, para você fazer uma renúncia, para você fazer um propósito. Você pode ver que cada um sempre está num propósito diferente. Por quê? É o próprio Deus pedindo consagração. Por quê? Ele fez do seu coração um altar e todo altar precisa se consagrar. Todo altar precisa entrar, toda vida que pertence ao Senhor tem que estar de tempo em tempo se consagrando. A consagração é para expandir o nosso entendimento espiritual, o nosso ódio espiritual, quebrar as nossas fortalezas de incredulidade, aumentar o nosso nível de fé. Amém? Então, quem deseja hoje carregar grande autoridade, grande responsabilidade em Deus, cumprir um grande chamado, você vai ter que se posicionar para viver essa manifestação da glória de Deus em consagração. Amém? Outra coisa que a gente vai pegar como rema profética, o altar sempre vai exigir um sacrifício. E aí você vai falar assim, o altar sempre vai exigir um sacrifício. Mas hoje o altar é diferente do Antigo Testamento. Antigamente sacrificavam um novilho, um cordeiro. Hoje os sacrifícios são distintos, porque Deus vai pedir conforme o teu coração. Amém? Talvez o Senhor vai pedir para você sacrificar a sua profissão, como Ele pediu para mim, para o apóstolo. Porque Ele falou assim, não tem retrocesso. Não tem voltar a trabalhar naquilo. Você vai me dar, você vai sacrificar. Talvez o seu sacrifício é interceder. Talvez o seu sacrifício, né, é abdicar de uma vaidade, porque Deus não quer mais isso na sua vida. Mas talvez para outra pessoa Ele não vai pedir isso, porque a vaidade nunca dominou o coração dessa pessoa. Mas às vezes, queridos, para cada um é um sacrifício diferente. Sacrifício é aquilo que Deus pede para você e você não pode voltar a fazer. Renúncia é aquilo que você fica por um tempo sem tomar café. Depois você volta a tomar café. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente sacrifica para Deus. Porque se é sacrifício, não tem volta. Mas se é renúncia, você vai falar, Deus, por um tempo eu quero renunciar a isso para provar para o Senhor que isso não tem domínio sobre a minha vida. Eu gosto muito de comer isso aqui, eu gosto muito. Então, todo altar vai pedir sacrifício e renúncias. Tá? Então, por exemplo, quando a gente se posiciona em Deus, o que Deus pediu para você? Talvez Deus pediu lugares, ambientes, sacrifica esse ambiente para mim, não volta mais para esse local, amém? Toda vez que Deus vai ascender alguém de um nível para o outro, Deus vai te pedir um sacrifício, Deus vai te pedir renúncias. Toda vez, queridos, por exemplo, se Deus pediu para você glúten, açúcar, agora nós estamos renunciando. Mas se você falar, nunca mais eu vou comer açúcar, é algo muito perigoso, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes numa bobeira ou outra você acaba comendo uma coisa que você não sabia que tinha açúcar. Então, mas se você fez isso, você vai ter que ser meticuloso e muito cuidadoso e falar assim, não, eu renunciei isso aqui para Deus. E aí você renunciou, ou seja, você renunciou, você vai ficar um tempo sem consumir ou sem fazer aquilo ali e logo você volta a fazer aquilo ali que você renunciou, tipo tomar um café, comer um chocolate, comer um glúten. Mas se você sacrificou para Deus, você não pode voltar atrás, amém? Então, você tá vendo a diferença entre renúncia e sacrifício, tá? Então, muitas pessoas desejam, né, que o altar venha responder, mas vem cá, o que você sacrifica no altar? O que você renuncia no altar? O que você gera no altar? Porque não adianta a gente só pedir, a gente precisa ter uma vida que é a própria oferta. E quando eu falo assim, nossa vida é uma oferta no altar do Senhor, por quê? Nós renunciamos nossos desejos, nossas vontades. E aí a gente não vive mais pelo que a gente quer, mas sim pelo que o Senhor quer. A partir desse momento, o seu estilo de vida, a sua vida se torna uma oferta. Amém? Certo? E aí eu pergunto para você, o que Deus tem pedido para você sacrificar ou renunciar que você ainda não teve ousadia ou coragem? Talvez nessa renúncia ou nesse sacrifício existe uma virada de chave. Todas as vezes, queridos, que Deus me pediu um sacrifício, tá? E toda vez que Deus me pediu um sacrifício, Ele me deu uma virada de chave. Ele me deu uma ascensão. Ele me colocou no local. Amém? Certo? Então, outra coisa que a gente vê, né? A orelha ali, né? A orelha, o sangue, né? Era colocado na orelha direita, no polegar da mão direita
e no polegar do pé direito. O que significa isso? Ouvir corretamente, ter discernimento para escutar. A mão, agir corretamente. Os pés, caminhar corretamente. Tudo é profético. Então, orelha direita, agir corretamente. Polegar direito significa, orelha direita, ouvir corretamente. Mão direita do polegar, agir corretamente. Pé, o dedo direito do polegar dos seus pés para caminhar corretamente. Então, queridos, se nós não tivermos conduta, caráter, em vão é as coisas que nós vamos fazer para a obra do Senhor. Porque nós não vamos ter autoridade de ensinar. Porque para mim ensinar algo eu preciso praticar. Amém? Então, muitas pessoas querem discernimento espiritual, tá? Muitas pessoas querem ter revelação, mas você continua escutando coisas erradas, você continua agindo de forma incorreta, você continua caminhando em locais, tá? Então, queridos, vigia com os pés, com as mãos, com as atitudes de vocês, amém? Então, o que tem entrado pelos seus ouvidos? Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida, né? E eu falando com esse homem que existe um nível de santificação sobre o que nós ouvimos, falamos, pensamos, imaginamos. E muito desses gatilhos de influência, Satanás faz pelas redes sociais, por uma série, por um filme. Então, nós devemos vigiar muito com o que a gente vê. Queridos, tem dias que eu fico assim, o dia todo, sem entrar na rede social, porque eu tenho pessoas que hoje postam as coisas nas redes sociais, né? Então, porque eu estou concentrada naquilo que Deus está fazendo. Eu estou, porque a rede social acaba te distraindo, eu já até ensinei vocês. Esconde o aplicativo, oculta e coloca a senha para você poder entrar nele. Por quê? Porque quando você fizer isso, você fala, nossa, eu estou num propósito de evitar as redes sociais. Porque a gente acaba entrando automaticamente para ver o que está acontecendo ali. E às vezes a gente perde horas e horas e horas e horas. Amém? Tá? Então, não existe, queridos, a manifestação da presença do Espírito Santo sem purificação. E o que traz para nós hoje a purificação? Então, imagina que dentro do nosso espírito existe um jarro cristalino. E quanto mais oração, jejum, quanto mais escolhas para se edificar da presença de Deus, mais esse jarro é purificado, para que a água do Espírito venha jorrar sobre esse recipiente. Mas se o jarro estiver contaminado e sujo, a água do Espírito não entra. Amém? E o que é essa água? O que é esse jarro? Esse jarro é a nossa estrutura espiritual. Então, quanto mais purificação, maior é o nível do derramar da água viva de Deus dentro de nós. Amém? Então, antes de nós receber unção, tem que haver purificação e alinhamento da nossa conduta, do que nós falamos, do que nós pensamos, do que nós ouvimos, do que nós imaginamos. Queridos, não dá para ser um crente em meia boca. Porque uma coisa é você pregar bonito, outra coisa a pessoa ver Jesus na sua expressão de vida, na sua expressão de tudo aquilo que você faz. Amém? Então Deus não age naquilo que está sujo. Deus para Ele derramar essa unção, Ele vai buscar um lugar santo, purificado. Amém? Então Deus quer habitar dentro de nós. Ele não quer só nos visitar. Mas agora, para Deus habitar dentro de mim, dentro de você, qual que é a chave? A chave é o quê? Uma vida de consagração. Um estilo de vida de santidade. Santidade, se você abriu a Bíblia, se você fez uma leitura hoje, teve um tempo de oração, você se santificou. Amém? O que Deus quer de nós? Uma vida de consagração, de santificação, porque Ele quer habitar dentro de nós todos os dias. Ele quer morar dentro de nós. Ele quer permanecer. Queridos, é muito bom ter a presença do Espírito Santo. Ontem o apóstolo estava procurando o óculos dele. Né, amor? Uhum. E ele caçando ele buscando esse óculos. E eu cheguei de viagem e eu joguei minhas roupas em cima do meu closet e tudo. E aí ele, amor, você viu meu óculos? Eu falei, não vi seu óculos. E realmente, eu não vi o óculos dele. Eu falei, você buscou no carro? Ele falou, busquei, não vi. Amor, e meu óculos? Eu falei, não sei. De repente, eu passei pelo closet. O Espírito Santo falou, olha debaixo dessas roupas. E eu ainda falei, amor, o Espírito Santo falou pra mim olhar debaixo dessas roupas aqui. Eu não sei se o seu óculos está aqui, mas eu vou fazer o que ele está me pedindo. E eu falei, será que vai estar aqui? Eu duvidei ainda, porque era improvável. Eu tirei, querido, aquelas roupas. O óculos dele estava lá em cima.
Embaixo. Estava embaixo daquelas roupas. E eu falei assim, uau, como é? Aí o apóstolo falou, obrigado, Espírito Santo. E queridos, eu tenho certeza que o apóstolo chegou, colocou ali em cima o óculos dele. E eu, né, como eu sou assim, bem desatenta, eu jogo minhas roupas no closet, depois eu vou lá e arrumo, né? Eu chamo a Darine para me ajudar a arrumar, porque eu sou aquela bagunceira organizada, né? Eu vou vestir uma roupa, meu Deus, o tornado passa. Então, esse tipo de experiência que a gente tem com o Espírito Santo, você sabe por que a gente tem? Porque a gente tem intimidade, a gente tem santificação, amém? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é amigo. Então, é muito bom ter esse nível de intimidade com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, hoje eu quero trazer para vocês, tá? Um ensino sobre Mamon. Abra comigo em Mateus 6, 24, certo? Nós vamos falar de Mamon e suas filhas, tá? O Mamon é algo terrível, certo? É um principado. Então, Mateus 6, capítulo 6, verso de número 24. Amém? Abre aí comigo. Coloca para mim, Mateus 6, verso de número 24. Gente, experiências assim com o Espírito Santo eu tenho todo dia, tá? Certo? É maravilhoso. É maravilhoso. Ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A única vez que você vai ver a Bíblia mencionar, tá? Uma entidade como Senhor, você não pode adorar dois senhores. Então, nós estamos falando aqui do Deus do dinheiro, certo? O Deus da ganância, que é Mamon, é um falso Deus, certo? Porque ele crê que ele é alguma coisa, mas ele já está subjugado pelo sangue de Jesus. Deus é o nosso único e verdadeiro Deus e ele tem que ser a primícia da nossa vida, amém? Então, queridos, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon, amém? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, tá? Então, Mamon, ele atua através de mentiras espirituais, de crenças, de pensamentos, de costumes, de cultura. Então, tudo que leva a gente a ser algo, ou pensar, ou agir, é tudo que foi impregnado em nós desde o nosso nascimento, tá? Então, o Mamon, ele vai fazer com que as pessoas confiem, né, no dinheiro, tenha segurança. Tipo assim, quanto mais dinheiro, mais segurança eu tenho. Só que, gente, o dinheiro, né, os bens materiais, ele não te dá segurança. É uma falsa segurança. A nossa segurança vem do Senhor, né? Então, o Mamon vai fazer a pessoa buscar dinheiro a qualquer custo, buscar riqueza a qualquer custo, mesmo que de forma injusta, mesmo que passando por princípios, tá? O Mamon vai fazer você a tratar as pessoas e a valorizar as pessoas ou a valorizar a si mesmo. Tem gente que só acha que é alguma coisa porque tem hoje. Então, quanto mais ele tem, mais ele crê que tem identidade ou é alguma coisa. Só que isso é um erro, tá? Na verdade, essa pessoa tá num engano muito grande, tá? Então, tem pessoas que medem a outra pelo que ela tem, pelos status que ela carrega. Queridos, nós não podemos medir as pessoas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas representam. Nós temos, queridos, que nos conectar às pessoas pela essência que elas carregam, amém? Então, o Mamon vai fazer as pessoas viver ansiosas, pensando. Deus não fala, né, na palavra dele, não andem ansiosos por coisa alguma, porque até mesmo o lírio do campo, se tem a melhor veste. Então, queridos, nós devemos trabalhar, nós devemos, né, confiar no Senhor e parar de ficar pensando. Será que, não, a gente deve se preocupar com o futuro, mas vivendo aqui no presente, fazendo o nosso melhor. Então, o Mamon vai fazer as pessoas viver nessa ansiedade pela falta, ou pela perca, ou se vai ter, se não vai ter, amém? E aí, uma das coisas que o Mamon mais vai trabalhar é fazer a pessoa substituir a generosidade do seu coração por retenção através da avareza. O avarento não é que ele é pobre, o avarento, na verdade, ele tem, só que ele não sabe compartilhar, ele não sabe transbordar, amém? E nós precisamos entender que no reino de Deus,
Nós somos príncipes e princesas e nós somos uma bênção do Senhor e nós temos que transbordar de tudo aquilo que o Senhor depositou sobre as nossas vidas para que Ele nos dê mais. Se Deus te deu conhecimento, transborde o conhecimento. Se Deus te deu sabedoria, transborde da sabedoria. Amém? Glória a Jesus. Então, debaixo dessa hierarquia, então, quem que é Mamon? Mamon é um principado que atua no mundo. E muitas vezes ele tem muito domínio sobre um continente, sobre uma nação. Então, o principado que atua hoje sobre os Estados Unidos é Mamon. As pessoas que estão ali estão atrás do dinheiro. Então, tem pessoas que vão migrar para os Estados Unidos para trabalhar lá e começam a trabalhar e ganham um dinheiro que nunca ganharam na vida. Daqui a pouco essas pessoas negligenciam sua família, daqui a pouco essas pessoas começam a correr muito atrás do dinheiro. Aí eles conseguiam buscar Deus antes, agora eles não conseguem porque naquele dia que eles podem buscar Deus, eles escolheram estar trabalhando porque eles conseguiram um emprego. Então eles começam a ter muita fome por dinheiro, muita fome por coisas, e aí o Mamon faz com que essas pessoas venham viver uma frieza espiritual e gerando uma ambição de ter. Então você vê que é um país que tem, muito consumismo, mas tem um poder, dá um poder de compra muito grande, porque a pessoa vai ali, o estrangeiro vai ali, trabalha como, com limpeza ou qualquer outra coisa, pedreiro, eletricista, e ganha muito dinheiro com isso. Então essa pessoa começa a trabalhar de uma forma descomunal e acaba negligenciando outras áreas da vida. E aí aquela pessoa que, no final das contas, só vai ter dinheiro e vai ficar pobre nas outras áreas. Amém? Então, lá nos Estados Unidos, as pessoas... Vocês aceitam o chimarrão? Lá nos Estados Unidos, as pessoas... O principado que atua lá é o quê? É o Mamon. O principado que atua no Brasil é um principado de idolatria, de corrupção, de perversidade sexual. Olha isso que forte, amém? Então, quais são os tronos? Então, assim, debaixo de um grande principado, nós estamos falando do Deus da ganância, o Deus do dinheiro, que se subjuga, um dominador, um principado, que é Mamon. Então, nós temos Mamon, nós temos, Beuzebu, mas o Mamon, ele está em cima do quê? De trazer ganância, as pessoas passar pelos seus princípios, as pessoas negligenciar tudo e qualquer coisa por causa dos bens materiais. Então, debaixo dessa hierarquia, desse principado, existem os tronos, tá? Os tronos da avareza, onde vai atuar demônios ali para fomentar a avareza. O que é avareza? Apego excessivo às coisas, incapacidade de dar, incapacidade de ser generoso. Depois vai ter o trono da ganância, que são demônios que vão atuar trazendo um desejo insaciável. A pessoa acabou de adquirir algo, ela quer mais, ela explora, ela é corrupta. Não importa a forma, o meio, o negócio dessa pessoa, as pessoas que são manipuladas pelos demônios da ganância, elas vão passar em cima de todos e de todos para ter o que tem, tá? Tem o trono da pobreza, que são demônios que vão agir numa mentalidade de inferioridade, de escassez, uma mentalidade de pessimismo, de zona de conforto, de preguiça, tá? Então, são demônios que atuam ali, certo? Depois tem o trono da escassez, que o que é escassez? A pessoa, ela é atacada e manipulada por bloqueios, Ela não tem expectativa, sempre ela tem uma barra de merecimento muito pequena, ela é muito escassa com ela mesma, com a sua casa, com a vida. Depois tem o trono da miséria, ou seja, o trono da miséria é quando as pessoas, vivem reduzidas a um modo de sobrevivência, vive ali, no sufoco de cada mês, e sempre a vida, tudo é uma miséria, tudo é pouco, tudo é sofrido, tudo é para sobreviver. Essa pessoa não tem um fôlego de falar, não, eu estou descansando agora, eu tenho uma reserva. Não, tu vive numa miséria, numa pobreza muito grande. Depois tem o trono da dívida, da dependência. Então, são demônios que atuam trazendo prisões financeiras, escravidão de credores, pessoa se endivida, a pessoa vira uma bola de neve, daqui a pouco o nome dessa pessoa está sujo. Então, esse principado Mamon, ele vai ter várias áreas e departamentos com vários demônios sendo usados em diversas áreas, tá? Depois tem um trono da ansiedade financeira, que a pessoa, ela é insegura, ela tem medo, ela vive estressada, ela vive doente, ela vive ansiosa, ela vive, tudo na vida dela ela só pensa sobre o dinheiro, tudo na vida dela é questão financeira.
trono depois, né, do orgulho, dos status, de querer apresentar poder, querer ser alguma coisa por intermédio o quê? Por intermédio dessas coisas. Isso aqui é muito sério, tá? Então, os demônios vão agir na vida dessa pessoa, trazendo na mente dela que quanto mais poder ela tem, mais influência ela tem, que quanto mais dinheiro ela tem, melhor ela é. E, queridos, o dinheiro ele tem que ser um servo daquilo que você quer fazer. Então, não é você que é servo do dinheiro, servo dos bens materiais. O dinheiro é um servo que vai proporcionar, vai facilitar, vai abençoar vidas, vai proporcionar, né, vai te dar tempo. Então, se correr atrás de ter as coisas te tornou escravo, então você entrou numa prisão espiritual e não numa liberdade financeira, numa liberdade geográfica, amém? Então, numa liberdade de tempo. Então, debaixo do principado há várias áreas de atuações e vários demônios. Depois tem lá o trono dos demônios de acumulação, de sujeira, de petição. Então, são demônios que atuam ali fazendo a pessoa, né, só querer o resto dos outros. O comensalismo, a pessoa junta tudo, acumula tudo, a casa é uma bagunça, a casa é uma desordem, né? Então Deus não trabalha no meio da sujeira, no meio da desorganização. Então, debaixo dos tronos, tá, de Mamon, nós vamos ter o quê? Debaixo dos tronos de Mamon, nós vamos ter vários departamentos onde uma diversidade de demônios vão ser usados. Então, por exemplo, demônio da desonestidade. Então, você que já foi fraudulento, corrupto, sonegador de imposto, hoje você tem que pedir perdão para Deus e falar: Deus, perdoa, Senhor Deus, todo tipo de coisas que eu fiz, de coisas que eu soneguei, todo tipo de fraude, né? Eu paguei para ter isso, eu paguei para ter acesso àquilo, amém? Então, demônios que vão atuar para você ser desonesto, para você mentir, para você enganar, né? Então, se você já fez esse tipo de coisa, você vai falar assim agora: Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito todo tipo de prática que eu fiz de desonestidade, de fraudulência, de corrupção, de sonegação de imposto. Fala: Senhor, toda vez que eu enganei, toda vez que eu fui desonesto, fala: Senhor, me perdoa hoje. Senhor Deus, eu exponho todo roubo, toda mentira, tudo que eu fiz e fui desonesto, Pai, para ganhar, para adquirir. Aí tem os demônios que vão atuar na inveja e na rivalidade. Então aí a gente vai ver irmãos brigando por herança, pessoas que estão toda hora se comparando. Olha, o fulano comprou isso. Mas eu falei para vocês, o problema é que você não faz a pergunta certa. O que o fulano fez para ele conseguir comprar isso? O invejoso, ele nunca vê o processo, ele sempre vê o resultado. E ele quer resultado sem pagar o preço do processo, tá? Então, demônios que vão fomentar a comparação, vão fomentar a inveja. Então, você vai falar agora: Senhor, eu rejeito todo o espírito de inveja, todo o espírito de comparação, todo o espírito de competição que Satanás gera, me fazendo me comparar com outras pessoas. Fala: Senhor, eu saio hoje desse cativeiro da rivalidade. Fala: Senhor, eu saio hoje desse cativeiro da inveja. Eu saio hoje, Senhor Deus, desse cativeiro da comparação. Senhor, pelo sangue de Jesus, Senhor Deus, me transforma, me tira hoje, Pai, desse local. Me transforma, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? E, gente, eu estava até falando ontem, todo decreto é poderoso e é libertador, uma vez que você fala através do nome e do sangue de Jesus. Então você está falando aqui agora: Senhor, me liberta de todo tipo de comparação. Rasga, Senhor Deus, esse véu de comparação da minha vida. Tira isso da minha vida. Mas se você só fala e continua se comportando, olhando a rede social daquela pessoa, querendo saber da vida daquela, então você precisa mudar o comportamento, porque existe a libertação espiritual, que aqui é feita e declarada através do sangue de Jesus, mas também existe a parte que é comportamental, que se você não parar de fazer, daqui a pouco você volta a sentir, a desejar e a ter os mesmos sentimentos, porque você voltou a praticar. Então, não existe, queridos, uma libertação genuína que não for seguida também de um posicionamento comportamental. Amém? 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 Então, se você precisar ficar sem rede social, fica. Se você ou faz um propósito com Deus, porque por onde que é que vem a comparação? Por onde que vem a inveja? Então sai desse local. Para de olhar, para de escutar, para de querer saber da vida dos outros. Amém? E aí tem os demônios da perca, né? Que são os gafanhotos, de roubo, de falência, de desperdício. E, queridos,
Se tem um devorador dentro da tua casa, dentro da tua vida, que se direta às suas coisas, estraga, perde, você vai falar: Senhor, eu rejeito todo o devorador da minha vida hoje. Senhor, cancela toda a maldição geracional que está atingindo a minha vida. Cancela todo o altar, Senhor Deus, que eu levantei ou que os meus familiares levantaram. Amém? E muitas vezes, queridos, são livros que você comprou para atrair riqueza. São, né? Tipo, eu tô falando de livros místicos, tá? Não tô falando de um livro sobre empreendimento, sobre negócio, né? Sobre expansão, não, porque tem muitos livros que são bons. Mas se tudo que você pegou é místico, é sobre, não, joga isso fora, é elefantinho, virado com a bunda pra porta, jogar canela na porta. Então, se você já fez essas simpatias, essas coisas, tem gente que tinha, lembra uma época, né? A minha mãe tava praticamente quase, ela já tinha sido convertida, mas ela não tinha entendimento. E ela tinha um pé de dinheiro na frente de casa. E ela falava: isso aqui é um pé de dinheiro. E eu ficava, gente, eu era bobinha, eu ficava esperando. Falei: será que esse pé vai dar dinheiro? Eu ficava tentando pensar: isso é um pé de dinheiro? Será? Porque eu era bem pequenininha, né? Eu lembro isso até hoje. Eu nunca vou esquecer dessa árvore. Então, minha mãe tinha esse pé de dinheiro. Esses dias eu estava lá no Brás, e aí a gente entra na loja daqueles chineses. Eles têm muitas árvores, bambu e muitas árvores ali com fitinha vermelha amarrada, que é para chamar prosperidade, tá? Então, existem muitas crenças, às vezes é algo cultural que sua mãe ensinou você nem sabe para que serve, mas você tem ali, certo? Então, não, gente, o livro do Pai Rico, Pai Pobre é um livro muito bom, ensina ali. Eu estou falando de livros místicos, de você fazer isso, fazer aquilo, coisas que ensinam simpatias, rituais, tá? Tem livros que são muito bons, tá? Sobre empreendimento, sobre negócio. Então, vamos aqui comigo, ó. Demônios do vício, jogos, consumismo, jogos na loteria, dependências, amém? Então, por exemplo, demônios, por exemplo, eu vou falar aqui a minha opinião. Eu acredito que a rifa também é uma legalidade. Por que você precisa de um motivo para ajudar alguém? Por que você só ajuda se tiver, talvez, a possibilidade de ganhar algo em troca? Será que o nosso coração não é tão generoso para abraçar uma causa e falar: não, eu vou ofertar de coração nessa causa sem esperar retorno? A minha opinião, eu sei que tem pessoas, tem cristãos, tem igrejas que fazem, mas a minha opinião, eu acredito que se a igreja do Senhor, se as pessoas, porque tem gente que faz rifa por diversos motivos, então será que a gente não tem capacidade e amor suficiente para ofertar, além de, às vezes, R$4, R$10, R$20, para ajudar uma pessoa que está lá hospitalizada? Então, por que eu preciso ter um motivo? Eu preciso falar: provavelmente eu vou ganhar alguma coisa. Por que eu tenho que, para mim, eu ajudar alguém, eu tenho que pensar que eu posso ganhar algo em troca? Então, eu estou dando aqui a minha opinião para vocês. É o que eu acho. Certo? Então, eu pensando, eu não preciso de um motivo para ajudar alguém. Eu ajudo, porque eu tenho a essência do Espírito Santo dentro de mim. Amém? Então, queridos, eu acredito que nós, quando existe uma causa e nós estamos sendo direcionados a arrecadar uma oferta, o Espírito Santo vai tocar na vida dessas pessoas. E eu creio que nós não precisamos de um motivo para abençoar, para dar uma oferta, para ajudar alguém. Amém? Eu acredito que a gente não precisa limitar o Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Então, demônios da preguiça, da procrastinação, tá? Então, a pessoa não se posiciona, a pessoa está preguiçosa, a pessoa não se posiciona para fazer, para estudar. Então, queridos, esses demônios, né, estão debaixo desse principado. Então, tudo isso corrobora. Então, às vezes você fala assim: mas eu não tenho essa ganância. Mas às vezes você tem a procrastinação, que também vem daí. Demônios da idolatria, apego a amuletos, simpatias, rituais de riqueza. Então, a pessoa, ela é mística, ela, né, não faz isso não, porque senão vai travar sua área financeira. Então, tem gente que acredita num monte de coisas místicas, de crenças místicas, né? Então, não tem aquele negócio? Bate na madeira, gente, tá repreendido em nome de Jesus. O que a madeira vai fazer? O que você vai falar? Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Então, Mamon, ele
trabalha muito na vida do cristão, tá? Por quê? O crente, ele se liberta de tudo, mas ele não se liberta de mamon. É muito difícil, porque para ele se libertar de mamon, ele tem que ter uma mentalidade de reino, uma mentalidade de generosidade, de abundância. Ele precisa entender que ele não só vai ser abençoado, mas ele vai ser uma bênção, amém? Então, tudo isso, queridos, é muito sério. Então tá, vou falar aqui de algumas legalidades que Mamon ama que você tenha na sua casa para ele poder influenciar a sua casa. Então, por exemplo, velas verdes, douradas, velas de cores. Isso aqui chama a prosperidade. Não tem aquele negócio do final do ano, vou passar de tal cor para atrair o dinheiro. Gente, isso é místico, isso é ilegal, isso é paganismo, isso é ocultismo, tá? Igual eu falei para vocês, árvore do dinheiro. Tem gente que tem árvore do dinheiro porque atrai dinheiro. Gente, isso é errado. Jesus não se agrada disso. Amém? Pessoas que têm nota de dólar na carteira ou nota de algum dinheiro, né? O Buda da fortuna, aquele... É um budinha lá que você tem ali, porque sua avó, seu avô, alguém falou que aquilo ali atrai prosperidade. Isso aí é um altar idólatra dentro da tua casa, né? Olho grego, olho turco, ferradura, trevo de 4 folhas, aquele gato da sorte chinês que é um gatinho com a mão levantada, certo? Elefante com a trompa erguida e com a bunda virada para a porta, o sapo de 3 pontas, né, do Shanshun, moeda chinesa com um furo redondo e uma cordinha vermelha. Então, esses e muitos outros objetos são altares, muitas vezes livros místicos, certo? Então, queridos, eu quero dizer algo para vocês. O nosso Deus, nós temos tudo no nosso Deus. O nosso Deus, ele é o dono. Gente, Mamon acha que ele é o dono do ouro e da prata. Na verdade, ele é o dono, né, dos corações gananciosos, dos corações pervertidos. Mas todas as coisas pertencem ao Senhor, tá? A provisão do Senhor é Jeová Jireh, é o Deus que provê. Então, você vai fazer hoje uma oração assim, fala: Senhor, mostra para mim todos os amuletos espirituais. Mostra para mim, Senhor Deus, tudo aquilo que pode estar abrindo legalidade dentro da minha casa, desde livros, desde objetos, desde coisas. Fala: Senhor, mostra para mim porque eu quero jogar fora. E, queridos, tudo que você trouxer para sua casa, olha os símbolos, olha as coisas, tá? Porque tem coisas, lógico, a gente sabe que tem empresas que são consagradas ao diabo, sim. Mas a partir do momento que você botou a compra dentro do teu carro, você orou, consagrou, você quebrou. Porque, na verdade, a gente sabe às vezes que a empresa tem um pacto com o diabo, então nós consagramos aquilo ali. Mas tem coisas que não tem como consagrar e você trazer para sua casa. Um filtro do sonho, um pentagrama. Não tem como você consagrar um objeto que ele já foi feito pelo reino das trevas para ser algum instrumento do diabo. Não tem como você consagrar um amuleto, um patuá que foi feito no terreno. Não tem como, você tem que jogar fora, queimar, destruir, amém? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes a gente tem altares dentro da nossa casa. Então você vai falar, por isso que eu falo para você, o cristão precisa sempre estar fazendo uma faxina dentro da sua casa. Porque, querido, nós ganhamos coisas, nós compramos, nós adquirimos, o seu esposo traz um negócio para casa, a sua esposa traz, o seu filho traz, e às vezes trouxe coisas ali para dentro da tua casa, você nem sabe que é legalidade. Então esteja sempre, né, com entendimento e discernimento de tudo que entra na tua casa, amém? Então, por exemplo, o que o Mamon deseja provocar na vida das pessoas? Endividamento crônico, ciclos de falência, de perca, ciclos, né, que a pessoa acha que está agora rompendo, daqui a pouco vem uma baixa e ela perde e ela fica endividada. Relacionamentos destrutivos por causa do dinheiro. Lembra que eu falei para vocês? Você empresta o dinheiro, a pessoa não te paga, a sua amizade com aquela pessoa acaba. Então, para isso não acontecer, você já fala: fulano, eu tenho um acordo com meu esposo. Fulano, eu não empresto dinheiro. Eu não empresto dinheiro, mas eu posso fazer uma oferta na sua vida. Porque, queridos, é melhor você ofertar do que perder a amizade com aquela pessoa. Porque, querendo ou não, a pessoa que está endividada, na maioria das vezes, ela não vai te pagar. E você vai deixar de ter amizade com ela, de, às vezes, ganhar ela para Jesus, da vida dela ser transformada. Amém? Então, porque, gente, eu sei que a pessoa não te pagar é uma falta de caráter. Tá? Então, você se posiciona. Você fala: olha, eu não posso te emprestar, mas eu posso.
Eu vou ver um valor para mim, eu vou orar, pedir para Deus um valor para mim te abençoar. Você não vai precisar me devolver. Amém? É mais prudente você fazer isso, tá? Então, não deixa os relacionamentos serem destruídos por causa do dinheiro. Então, tem gente que tá brigado com o irmão por causa de dinheiro. Ele é seu irmão, ele é sua irmã. Nasceu do mesmo ventre que você. Tem gente que tá brigado com pai, com mãe, com pessoas por causa do dinheiro. Perdoa, queridos. Perdoa isso daí. Em nome de Jesus. Então, olha só. Acúmulo sem propósito, né? Então, tem pessoas que só querem acumular. E aí, no fim da vida, a pessoa é pobre. Ela tem muito dinheiro, mas ela é pobre. Ela é pobre de espírito porque ela não tem Cristo, ela não tem conhecimento da presença de Deus, ela não tem relacionamento com Deus. Ela é pobre intelectualmente porque ela só viveu atrás do dinheiro, ela não cresceu, ela não se conheceu, ela não se tornou um ser humano agradável. Então, queridos, nós devemos crescer e prosperar em todas as áreas. A primeira é a área espiritual. Uma vez que você cresceu e tem o Espírito Santo vai fazer você crescer na área intelectual, em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, Satanás, Mamon, ele quer que você, seja submisso ao consumismo, aos status da aparência. Então, se você só vive para agradar as pessoas, porque todo mundo está usando isso. Mas você não é todo mundo. Não porque eu sou isso, eu tenho que usar isso. Não, você tem que usar o que você te deixa confortável. Amém? Então, você precisa ser... Gente, tem nada mais valioso que uma pessoa autêntica. Uma pessoa autêntica, ela não copia nada de ninguém porque ela é autoral. E o que é uma pessoa autoral? Ela acessa na fonte de Deus. Ela pode ver tudo que está acontecendo no mundo, mas ela escolhe fazer exatamente aquilo que combina com a identidade dela. Amém? Então, o que Deus quer para nós? Autenticidade. Você não precisa comprar uma marca de sapato para você pertencer a um lugar. Se para você pertencer ao lugar você precisa comprar algo, é porque esse lugar não tem essência. Se você precisa ter tal carro para as pessoas gostarem de você, significa que essas pessoas não têm caráter, essas pessoas não têm identidade, essas pessoas são vazias. Porque, queridos, quem é não precisa mostrar, porque já é. Então, foquem não no ter, porque o ter é uma consequência de um trabalho, de organização financeira, o ter as coisas. E o ter não pode definir e mudar a essência do seu coração. Na verdade, o ter tem que te deixar mais generoso, tem que fazer você ter mais compaixão, tem que você ser mais amplo no reino de Deus. Amém? Então, foque no ser. Porque o mais importante, queridos, por isso que eu falo, a prosperidade espiritual é a mais importante, porque uma vez que Jesus entra dentro de nós, ele vai nos transformando. E aí nós vamos prosperar na alma, uma vez que a gente começa a se conhecer, entende como que nós somos, entende o nosso estilo de vida, entende o que te afeta, o que não te afeta. Então é muito interessante nós entendermos quem nós somos, para a gente conseguir relacionar e entender as pessoas, porque nós vivemos hoje no mundo de pessoas complicadas, de pessoas difíceis. Sim ou não? Amém? Então vamos aqui comigo. Discernimento espiritual é necessário nesse tempo. Reconhecer os erros, as legalidades, confessar, quebrar e falar: Senhor, eu rejeito toda legalidade, eu rejeito toda trapaça, eu rejeito tudo de errado que eu fiz. Então prestem atenção, hoje você vai falar: Senhor, eu rejeito tudo aquilo que eu já fiz de errado. Senhor, tira toda a legalidade. Senhor Deus, transforma a minha mente, transforma, Senhor Deus, a minha vida. Amém? E você vai começar a trazer dessa forma e falar: Senhor, no lugar dessas coisas, coloca, Senhor Deus, a prosperidade espiritual dentro do meu coração, a prosperidade na minha alma, para mim me tornar uma pessoa incrível, para me tornar uma pessoa maravilhosa. Coloca, Senhor Deus, prosperidade relacional para mim saber lidar com as pessoas, entender as pessoas, me relacionar com as pessoas de forma correta, de forma madura, sem dependência emocional. Fala: Senhor, me ajuda a discernir todas as coisas. Então você vai falar: eu rejeito toda a legalidade que Mamon colocou sobre a minha vida. Eu corto todo o vínculo que os demônios alimentavam dentro de mim relacionada à área da prosperidade. Então hoje você vai quebrar, você vai declarar que você não aceita mais, que você não quer mais nada disso sobre a sua vida. Amém? Glória a Jesus. E você vai falar: eu rejeito em nome de Jesus, eu corto. E você vai se posicionar de forma diferente.
Glória a Deus. Então, era isso que eu tinha no dia de hoje. Amanhã nós vamos continuar. Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural, uma terça-feira incrível. Amém? Sexta-feira tem um culto poderoso de avivamento, de transferência de unção. Aumenta a expectativa do seu coração. Sexta-feira, né, na Global, a gente vai fazer um culto poderoso. Te espero na nossa próxima madrugada.